Bom dia e bem-vindos a mais um Mercados em Ação do Jornal Económico. Nesta edição vamos começar por falar sobre os últimos dados de inflação nos Estados Unidos e o seu impacto na política monetária da Fed. Depois dos habituais números e gráficos do Marco Silva, vamos analisar como correu a época de resultados nos Estados Unidos e quais os cenários para a política monetária do BCE. O nosso convidado de hoje é o Nuno Sousa Pereira, Head of Investments na 60 Degrees. Nuno, bem-vindo de volta ao programa. Obrigado. Bom dia. Vamos começar precisamente pela inflação nos Estados Unidos. Saíram os dados relativos a abril, aqui com uma subida de 8,3%, abaixo dos 8,5% registrados no mês anterior. A inflação estava no máximo de 40 anos desde dezembro. Estamos aqui a olhar para uma desaceleração da inflação. É difícil ainda dizer. Porquê? Porque 8,3, 8,5, 8 constante é muito elevado. E, portanto, é normal que estes números, de alguma maneira, sejam controlados para níveis mais baixos. 4, 5, ou mesmo voltar, se houver uma recessão forte, voltar para níveis mais baixos. Mas o que estamos a ver pelos dados, depois quando fazemos o desbloquear das tranches que constituem estes índices, é que as pressões ainda existem e que a inflação, pelo menos nos próximos meses, deverá continuar num nível muito elevado. Até porque, em abril, um dos contributos negativos foi a energia. E, portanto, basta haver uma subida outra vez dos preços de energia, seja por estes constrangimentos da guerra, seja por uma tempestade que não permita haver abastecimentos em alguma parte dos Estados Unidos, alguma coisa desse género, vai levar outra vez a que essa componente volte a criar pressão sobre o índice, sobre a medida que é utilizada para a inflação. Não, mas acho que, como alguns analistas indicaram, poderemos estar perante o pico da subida da inflação, apesar dela se poder manter alta, mas estaremos no pico, é porque isso depois tem consequências ao nível da reação dos mercados, como é sabido, que se realmente tivermos a noção que estamos no pico, então poderá haver aqui alguma reação positiva. É muito possível estarmos no pico, até porque, juntando isso com o crescimento negativo do PIB, surpresa nos Estados Unidos no primeiro trimestre, poderá, se isso for confirmado agora no segundo trimestre, mais uma desaceleração do crescimento, ou um decrescimento, não é? Poderá haver aqui os receios de entrarmos numa recessão, haver abrandamento do consumo, etc. E esses dados, portanto, o PIB dos Estados Unidos não cresceu porque tanto a taxa de poupança como a taxa de consumo veio abaixo do que era esperado. E, portanto, ter uma inflação alta vai continuar a prejudicar estas componentes do crescimento económico. E, portanto, se isso materializar, é sinal que o consumidor tem menos capacidade e menos espaço para conseguir aumentar o seu ticket ou o seu basket de consumo. E, portanto, a pressão inflacionista base, que é as pessoas comprarem porque acham que o preço vai subir, poderá baixar, digamos assim, porque as pessoas não têm mais orçamento disponível. Portanto, é uma das grandes preocupações até na parte do crédito, é as pessoas agora tinham algum orçamento disponível do seu rendimento que é consumido com o aumento de preços, seja da eletricidade, dos transportes, do que seja, e depois, quando o crédito subir, o custo do crédito, portanto as prestações subirem, já pode não haver folga orçamental na família para manter o consumo na qualidade habitual e pagar a prestação do crédito. Até onde é que poderá ir a subida das taxas de juros pela Fed? Qual a meta? Portanto, eles agora já sinalizaram pelo menos mais duas subidas de taxa de juros de cerca de 50 basis points até ao final do ano. E vai muito depender depois do caminho que tanto o crescimento como a inflação fizerem. Porque depois, mais no final do ano, temos o ciclo eleitoral nos Estados Unidos, que são as midterm elections, e portanto a Fed também não há de querer ter reações de surpresa para não ser acusada de tentar manipular os resultados eleitorais. Portanto, há aqui pouco espaço para fazer mudanças ao que eles têm programado até ao final do ano. Depois, no início do próximo ano, dependendo dos dados que se verificarem do crescimento ao longo deste ano e da evolução da inflação, é que poderá haver alterações à política. Nuno, ainda bem que referes a questão do FED, porque nos últimos dias tivemos mais do que um membro do Banco Central a referir a questão de que os 75 pontos base não estão em negociação ativa, não estão em conversa ativa, apesar de haver pessoas que possam falar disso, e isso acalmou ligeiramente os mercados. Mas o que é certo é que nós estamos aqui perante um movimento gigantesco de reavaliação ou, da flexibilidade ou
digamos, da forma como os mercados ou como os investidores estavam a ver os ativos. Portanto, existe menos flexibilidade em aceitar rácios muito elevados, certo? Portanto, existe aqui um movimento, um shift tectónico quase, porque antes aceitava-se rácios muito elevados e agora já não é bem assim. E isto levou o S&P 500 para muito perto de território urso, ou bear market, onde houve aqui uma reação positiva. Achas que, ou qual é que é a tua perspectiva do movimento dos índices norte-americanos nos próximos tempos? Achas que vai haver aqui a continuação dessa correção ou achas que há aqui espaço para uma ligeira subida técnica? Portanto, assim, muito rapidamente, acho que os máximos não vão ser recuperados muito rapidamente. Porquê? Porque pode haver até uma subida técnica ou aqui alguma paragem das quedas, até pelo fenómeno que estávamos a falar de será que foi o pico de inflação, aí as expectativas das taxas de juros continuarem a subir indiscriminadamente sem fim à vista ficam um bocadinho mais afastadas e, portanto, este repricing, o voltar a tentar chegar a um preço justo para os ativos, fica mais ou menos balizado no sítio onde está. E podemos ver isso porque as taxas, por exemplo, dos 5 anos americanos ou dos 2 anos americanos chegaram aqui ao nível perto dos 3% e para já parece que pararam ligeiramente de subir. Se isso se materializar, é normal que algum do dinheiro que saiu agora rapidamente dos ativos de risco possa voltar a entrar para tentar aproveitar alterações de portfólio, que é sair dessas ações que têm rácios mais caros, por exemplo, e comprar outras em setores, se calhar, não tão queridos do mercado, mas que têm capacidade de ser lucrativos à mesma. E, portanto, pode haver aqui algum movimento de rotação desses ativos percebidos como mais caros, que estavam muito baseados na ideia de um crescimento enorme, quase infinito. E, portanto, essa ideia foi muito afetada, especialmente como até falámos dos resultados da Netflix, etc., do Facebook, que perdeu utilizadores, coisas que não estavam nas cartas, digamos assim, há 2 anos atrás, etc. Agora, se há espaço para mais do que uma subida técnica, é difícil, porque, como tu estás a dizer, e muito bem, acho eu, há aqui um reavaliar dos investidores de porque é que será que chegámos a... Isto nas subidas e nas quedas é igual, que há sempre um excesso, não é? Porque é que chegámos a valores tão elevados de métricas em algumas empresas e porque isto foi um autoloop, digamos assim. As empresas sobem, há muita gente que vai atrás das subidas grandes e, portanto, entra nos nomes que já subiram muito e alimenta uma subida maior e depois, quando é na queda, as pessoas que investiram sem conhecer bem a empresa ou o caso de negócio, etc., só conhecem uma marca, conhecem que a empresa tinha, as ações tinham tido uma valorização grande, depois assustam-se e potenciam quedas elevadas. Então, aquilo que queria dizer há pouco, a época da condescendência terminou, não é? E como é que tu vês isso aliado ao facto de haver uma redução da liquidez gigantesca que existia no mercado? Vai haver muito mais competição pelos recursos financeiros. Portanto, se eu tiver €1, hoje em dia tenho uma capacidade de alocar a projetos muito mais atrativos em termos de retorno financeiro, porque há menos dinheiro disponível para alocar a todos os projetos. E se calhar aquelas franjas do mercado, como compras de arte milionárias ou... Os NFTs, por exemplo, os cripto, como é que tu vês isso? Os NFTs, então, são um caso muito paradigmático, que é, há poucas barreiras à entrada, portanto, se nós aqui fizermos um desenho e criarmos um NFT, é rápido e é fácil, portanto, toda a gente pode invadir o mercado com toneladas de NFTs. Portanto, o valor percebido de cada um, se não for mesmo, ok, vou estudar isto, ó, eu quero este artigo porque é o único no mundo, ou o primeiro de alguém que tem um passado icónico, uma coisa assim do género, que dê algum valor àquilo, o NFT por si não tem valor porque facilmente podem ser criados milhares e inundar o mercado. E, portanto, esse género de ativos, quando estão em valorização acentuada só porque estão no hype, digamos assim, tem tendência a sofrer bastante nesta mudança de mentalidade que o Marco estava a falar, porque começam a haver outras alternativas para capitais muito elevados aplicarem o seu dinheiro. 3% de taxa de juros em dólares acaba por ser atrativo para muitos investidores que, em momentos de incerteza, sabem que pelo menos uma parte do património está estável, num bom crédito como é o rating do Governo dos Estados Unidos, e, portanto, tenderão a diversificar o seu património num ativo que até há pouco tempo não era atrativo nos últimos anos. Portanto, há mais concorrência pelo dinheiro, digamos assim. Obrigado, Nuno. Vamos agora para um breve intervalo e regressamos já. Bem-vindos de volta.
antes de regressarmos à conversa com o Nuno Sousa Pereira, vamos olhar para os gráficos da semana com o Marco Silva, onde estarão em destaque a paridade euro-dólar, os valores do preço do petróleo e também os índices S&P 500 e o Nasdaq. Marco. Obrigado, André. A semana passada foi maioritariamente de vermelho e poderia ter sido bastante mais carregado não fosse as valorizações de sexta-feira. Podemos ver aqui que, no entanto, não foi igual para todos os nomes. Por exemplo, aqui na tecnologia, a Google e a Amazon tiveram um comportamento melhor do que a Microsoft e a Apple, portanto, entre a luta de gigantes. Podemos ver aqui alguma procura pelos setores que o Nuno referiu, nomeadamente de consumo, Coca-Cola, Pepsi, Budweiser, Philip Morris, por exemplo, tiveram aqui um comportamento bastante positivo a semana passada, ao passo que nem as energéticas escaparam ao vermelho nos últimos 5 dias. Em relação ao resto do mundo, podemos ver aqui misto. No Brasil, a Petrobras positiva, Vale negativa, de resto, nada de muito extraordinário. Em relação aos setores e aos grandes mercados, podemos ver vermelho, maioritariamente vermelho. Aqui o ouro teve um decréscimo de valor a semana passada bastante significativo e podemos ver aqui que foi o setor que mais perdeu a semana passada. De resto, Estados Unidos e Europa estiveram negativos, sendo que os Estados Unidos estiveram ligeiramente mais negativos do que a Europa. Em relação aos gráficos, começamos aqui pelo euro-dólar. Fala-se muito na paridade entre as duas principais moedas mundiais. Podemos ver aqui nestas linhas que são as médias móveis. No final de abril foi testar aqui a média móvel dos 50 dias, que é importante, enquanto que já em maio não conseguiu ainda ir testar essa média, foi só apenas testar a média móvel dos 20 dias, portanto esteve mais fraco. No entanto, poderá haver aqui agora um rebound técnico, aqui com um duplo fundo, vamos ver se escapa para já à paridade ou não. Em relação ao Brent, este é o gráfico de barras diárias, podemos ver que o Brent tem respeitado aqui esta linha de tendência a laranja, que foi testar 5 de maio aqui nos 113, agora tem aqui também esta resistência às subidas. Portanto, aqui nos 115, 116 dólares é um ponto de resistência que pode servir para um novo recuo. Vamos ver. Em relação ao S&P 500, as linhas de tendência que já tenho vindo a mostrar aqui, será que vai conquistar esta linha de tendência que quebrou em baixa? Esta é uma questão muito importante. Se não conseguir conquistar hoje ou amanhã, isto irá provocar novos mínimos para breve. E podemos ver aqui no Nasdaq este gráfico que trouxe a semana passada, onde daria aqui um espaço para uma correção do índice tecnológico até aos 8.000 pontos, pelo menos. Poderíamos ver que a semana passada ele encontrou suporte aqui na linha verde, tocou e fugiu logo para cima, mas agora tem aqui resistência nos 12.570 pontos, que é a linha intermédia deste canal gigantesco. Portanto, este é um ponto que vai ser fundamental. Depois, caso consiga conquistar esse patamar, tem aqui os 13.380 pontos. Mas esta linha intermédia vai ser muito importante. Se não conseguir já conquistá-la esta semana, então poderemos ter novos mínimos para breve. E é tudo, André. Obrigado, Marco. Nuno, olhando aqui para os resultados do Wall Street, que já estão praticamente no fim, quais os setores e as cotadas que destacarias pela positiva e também pela negativa? Portanto, pela positiva acaba por haver poucas novidades. Existiram algumas novidades no sentido de empresas, especialmente que produzem equipamento, etc., conseguirem passar o aumento de custos que têm vindo a sentir na sua cadeia de produção para os consumidores, são os casos da Caterpillar, etc., mas que focaram muito já o facto de haver aumentos de custos e haver pressão na cadeia de logística e mesmo na parte do transporte, empresas que até têm estado a sofrer há algum tempo com isso, devido à dificuldade logística de trazer material da China, como
Bed Bath & Beyond, creio que é uma espécie de um IKEA nos Estados Unidos. Eles referiram que até sofreram muito nas vendas junto ao Natal porque não conseguiram transportar a mercadoria. Portanto, uma empresa tem a dimensão destas empresas. Não ter canais alternativos é sintomático do que é que está a acontecer no mundo. Depois, no lado mais negativo, penso que as empresas tecnológicas foram as que se surpreenderam mais por esta quebra dos padrões de crescimento. Tivemos o Facebook, de alguma maneira, a conseguir amenizar os problemas que tinha referido no trimestre passado, mas o facto de estas empresas cancelarem serviços na Rússia também veio aqui adicionar pressão sobre a quantidade de utilizadores ativos, etc. Portanto, veremos agora nos próximos trimestres se os gigantes como a Netflix, a Amazon, etc., conseguem, de alguma maneira, mudar o que sentiram nos últimos 2 trimestres com problemas, quer ao nível do crescimento de utilizadores, de logística e até de algum investimento, no caso da Amazon, que foi feito na altura da pandemia, que se calhar foi sobredimensionado para o que agora se está a passar. Mas não foi tão mal, o cenário não foi tão mal como aquilo que se previa, vá. Achas que poderá haver aqui algum espaço para aquilo, como referiste, para uma rotação não só de setores, mas também de empresas, portanto, uma maior seleção das empresas onde investir? Creio que sim, até porque muitos investidores aperceberam-se que têm riscos duplicados que não estavam conscientes. E o exemplo mais, se calhar, óbvio é empresas que têm parte do seu balanço investido em bitcoins ou noutras empresas tecnológicas, como podemos ver, por exemplo, a Ford e a Amazon, que investiram numa empresa que é a Rivian, que é um dos concorrentes da Tesla, que, quando fez o IPO no final do ano passado, foi valorizado muito acima e, de repente, caiu 50%, e isso teve um impacto super negativo nos resultados destas duas empresas. E, de repente, a Ford, que até não tem carros provavelmente para entrega, o seu setor de carros elétricos está saudável, etc., e tem um impacto de um investimento que não o seu negócio, e isso, de repente, alguns investidores dizem assim, mas espera lá, se eu quisesse investir em empresas deste setor, investia eu, não é? Que é sempre aquele caso dos conglomerados que normalmente transacionam um desconto, por causa disto, que é os investidores tendem a escolher empresas sobre as quais têm um risco muito direcionado. E depois, se quiserem correr outros riscos, fazem eles essa alocação, preferem que as empresas distribuam cash do que vão atrás de empresas que não conseguem integrar no seu negócio. E, portanto, isso às vezes traz surpresas positivas, quando elas valorizam, não é? Mas outras vezes traz surpresas negativas e os investidores percebem que tinham o dobro do risco nos seus portfólios. Uma pergunta. Achas que poderemos estar a entrar no espaço em que algumas empresas poderão ser apetecíveis para outras? Portanto, aqui uma movimentação, um acelerado das fusões e aquisições? Eu penso que sim, não tanto por ser um bom negócio financeiro, mas especialmente por ser um bom negócio de aquisição de patentes e tecnologia. Portanto, empresas gigantes como são hoje em dia a Microsoft, a Google, etc., acabam por ter muito cash no balanço sempre, faz parte do modelo de negócio deles, e, portanto, ao haver aqui uma desvalorização acentuada, não só de algumas empresas queridas do Nasdaq, digamos assim, mas das outras partes das empresas que não são cotadas, mas cuja valorização das rondas de investimento dos fundos de capital de risco são indexadas às métricas das empresas conhecidas no Nasdaq. Portanto, essas valorizações baixam e torna-se mais apetecível uma empresa como a Microsoft, quando identifica uma tecnologia que integraria bem no seu negócio. Como, por exemplo, a Blizzard. No caso dos jogos. Mas haverá exemplos ainda mais pequenos, digamos assim, sei lá, tecnologia médica, que tem sido muito desenvolvida em empresas pequenas de prestar serviços médicos à distância. É um segmento que verá investimento nos próximos anos forte. A biotecnologia, surgiram muitas empresas que dão prejuízo e que desenvolveram tecnologias em todo o espectro. E, portanto, algumas terão integração noutras empresas grandes que já existem. As farmacêuticas também irão às compras, de certeza, neste setor. E, portanto, acabará por haver um picking de tecnologias e de desenvolvimentos que as grandes empresas farão nestas pequenas e poderão comprar a preços mais apetecíveis. Olhando aqui para o Twitter, Elon Musk anunciou na semana passada que o negócio estava suspenso, aparentemente relacionado com a divulgação de informação confidencial, segundo disse o próprio no Twitter. O negócio estará em risco? O que é que podemos esperar neste momento? Portanto, é difícil. O Elon Musk também é conhecido por, às vezes, o que ele diz não ser exatamente o que ele faz, especialmente usando o Twitter.
e já foi o caso na utilização das Dogecoins. Agora, no caso do Twitter, ele fez uma oferta, foi aceito, ele terá que a materializar, ou pelo menos de alguma maneira tentar, e ele está a tentar reunir um conjunto de investidores até, digamos assim, reputados, seja no campo de haver recursos financeiros disponíveis, como no caso do Príncipe da Arábia Saudita, seja no caso de serem outros investidores de plataformas tecnológicas, que lhe permite criar, pelo menos, a expectativa que o Twitter irá continuar a ter uma evolução. Agora, o modelo de negócio, ele precisa de financiá-lo de alguma maneira, não só no momento da aquisição, mas depois como extrair rentabilidade desse financiamento. Já um dos highlights que saiu seria o possível pagamento por parte das empresas do acesso ao Twitter, mas acho que o negócio em Achas si que não poderá está haver em aqui risco. um movimento de tentar baixar o preço? Porque houve aqui nas possível. últimas semanas houve uma forte divergência entre portanto, o que estava na altura, como poderia ser lógico, e o que está agora. Mas não sei o prémio é bastante se a superior. SEC permitirá, a não ser que haja realmente uma ameaça do negócio falhar, permitirá baixar o preço dentro desta operação. Pode ser anular esta operação e depois ele terá que dar aqui um espaço de alguns meses e lançar outra OPA. Mas creio que não será este. Vamos lá ver. Não, isto não é o foco do Elon Musk. Não é o Elon Musk o foco dele. Ele tem duas empresas gigantes, são a SpaceX e a Tesla. Tem comunicado que se tem dedicado muito também à inteligência artificial e a uma plataforma que é o OpenAI. A Neuralink é uma espécie de uma junção de tecnologias em que ele acredita. E, portanto, sobra-lhe pouco tempo para, de repente, entrar num setor novo, que é a mídia, que tem dinâmicas completamente diferentes e cujo objetivo nem sempre é a rentabilidade, é o sobreviver para prestar um serviço, muitas vezes. E, portanto, acho que é difícil dizer que isto é uma prioridade dele. Acho que ele quis marcar um ponto, quis ser ativista nesta empresa e mudar um bocadinho as regras do jogo, seja em termos da liberdade de expressão, seja em termos dos usuários que são aceitos ou não. E isso já aconteceu. Agora, se ele quer empenhar recursos financeiros nisto ou não, acho que só se for obrigado. Nuno, obrigado. Vamos agora para outro breve intervalo e regressamos já. Bem-vindos à última parte do Mercados em Ação. Vamos começar pelo número da semana, que é, na verdade, uma percentagem, 5,8%, é a previsão de crescimento para a economia portuguesa por parte da Comissão Europeia. Isto portanto, Bruxelas prevê assim que Portugal tenha um maior crescimento percentual em toda a economia da zona euro e também da União Europeia. Já, pelo contrário, para a zona euro e para a própria União Europeia, a Comissão Europeia reviu o valor de crescimento em baixa para este ano. Além da previsão de crescimento da economia, a Comissão Europeia também prevê que Portugal feche o ano com a inflação mais baixa da zona euro e da União Europeia, nos 4,4%. Ainda assim é um número elevado, mas está abaixo dos valores de 2 dígitos atingidos nos países bálticos ou no leste da Europa. Agora vamos passar à personalidade da semana. Marco, o que é que reservas para nós? Esta semana é Katie Wood, que é fundadora de um famoso investimentos, o ARK Invest, em tecnologia de ponta, que ela acredita que muitas destas tecnologias irão definir o nosso futuro, como por exemplo a Zoom, a Square, a Roku, a Exact Science, a Tesla também, e que o ano passado estava em alta, muito mesmo, mas este ano está com perdas muitíssimo significativas, derivado da correção que tem existido no setor tecnológico, ao qual estas empresas não são exceção, até porque têm múltiplos rácios bastante elevados, muitas delas inclusive ainda não geram lucros, mas será agora um ponto talvez de confirmação. Será que muitas destas empresas continuarão no balanço dos seus portfólios ou ela irá reduzir? Porque está aqui num ponto, agora tem que se definir o que é que são precisas fazer escolhas, provavelmente. Obrigado, Marco. Nuno, começando aqui precisamente pelas previsões da Comissão Europeia, isto são boas notícias para Portugal, com Bruxelas aqui a prever
um aumento da procura por parte de turistas estrangeiros que vão regressar em massa ao nosso país. São boas notícias para Portugal? Sim, como é que olhas para estes dados? esses números estão mais ou menos confirmados já para o verão. Tanto em Portugal como em Espanha, os mercados de turismo estão a ser muito procurados por oferecerem uma alternativa fácil e de refúgio em termos de segurança, não é? Portanto, temos tido uma boa procura e, portanto, é possível que esse crescimento económico se venha a materializar, até porque ainda estamos a recuperar dos anos de pandemia e, portanto, a base é baixa. Mas, por outro lado, a Comissão Europeia também referiu que desenvolveu uma espécie de um cenário adverso, um mau cenário, digamos assim, caso as exportações russas de gás sejam totalmente cortadas, a União Europeia só deverá crescer 0,2% em 2022. Se isso acontecer, é difícil Portugal continuar com essa dinâmica dispar versus a União Europeia, porque nós dependemos muito dos mercados mais centrais da União Europeia, seja nesta aquisição de turistas, seja depois na exportação da indústria que nós temos. Sei lá, no caso da Auto Europa, etc., exportam para estes mercados mais centrais. Portanto, acho que acabamos por estar muito dependentes da conjuntura internacional nesse aspecto e nos juros. E achas que é por causa dessa incerteza que o BCE tem estado mais cauteloso no sentido de começar já a mudar a sua política monetária? Este verão vamos já ter uma subida dos juros, como se tem falado, é um negócio feito ou não? Eu acho que sim, o BCE tem tentado comunicar que afinal, se calhar, teria que subir os juros mais depressa do que o que tinha dito no início do ano. Isso está a começar a ser incorporado pelos principais economistas que fazem as previsões económicas e, inclusive, o cenário central hoje em dia serão, se calhar, terminar o ano entre 0% e 0,25% de taxa positiva, já, portanto, entre 2 a 3 subidas de taxa de juros durante 2022. Eu penso que até agora o Banco Central Europeu tem-se coibido de fazer mudanças muito abruptas ou dessa comunicação para não influenciar o mercado de taxa de juros dos soberanos, mas a verdade é que o longo prazo dos soberanos tem sido muito afetado e podemos ver, por exemplo, o caso do extremo, que são as obrigações austríacas que foram emitidas para 2120, que chegaram a cotar a 140% do valor inicial porque as taxas de juros eram muito baixas e neste momento cotam a cerca de 54%. Portanto, tiveram uma queda de 140 para 54%. E muitas vezes acabamos por ter dinâmicas que são difíceis de controlar porque investidores em obrigações não estão à espera de perder tanto dinheiro, muitas vezes porque não percebem o instrumento. Se a Áustria não falir, eles vão pagar à mesma, mas aqui o caminho até lá pode ser muito doloroso e isso pode levar a acelerar vendas de pessoas que não dominam bem o instrumento em que estão a investir. Então, e o que é feito do programa específico para as obrigações soberanas por parte do BCE, que não se tem falado sobre isso? Eu acho que não, porque o BCE está a tentar que o mercado absorva aqui uma parte dessa perda potencial, porque senão será o único comprador no mercado nestes níveis e levará com todas as obrigações de alguém que queira vender e depois o mercado há de desvalorizar por falta de comprador quando o programa acabar ou chegar ao seu limite, porque há de ter um limite, não é? E, portanto, o BCE está a tentar aqui avaliar a situação. Caso realmente estejamos a atingir um pico de inflação, como falámos há bocado dos Estados Unidos, e as taxas possam, de alguma maneira, acalmar o seu caminho de subida, aí o BCE poderá disponibilizar um programa, se calhar com um target das taxas não subirem mais do que X ou Y. Mas depois a realidade de cada país é diferente, é difícil ser homogéneo e, além disso, o BCE tem um mecanismo que funciona diferente da Fed, que tem um constrangimento de capital. Portanto, o BCE pode entrar em falência técnica caso as perdas do seu balanço sejam demasiado elevadas, o que poderia levar a que os países tivessem que fazer um contributo adicional de capital no BCE. Isso poderá também ser um obstáculo a aumentar o portfólio de obrigações numa altura que é previsível que no curto prazo possa desvalorizar esse ativo por subida de taxas de juros. Já ouvimos aqui os governadores do Banco Central da Áustria e também da Finlândia a falarem de uma eventual subida das taxas de juros nos próximos meses, mas, pelo contrário, Mário Centeno, a semana passada, no Fórum Banca do Jornal Económico, veio dizer que, calma lá, afinal, é melhor não subirmos muito rapidamente aqui as taxas de juros para não prejudicar o crescimento económico. Há várias divergências no seio do BCE. O crescimento económico deverá ser prejudicado e lá está, mais uma vez, o exemplo dos Estados Unidos que já está à frente nessa dinâmica, houve um impacto imediato no consumo. Se isso acontecer na União Europeia, ao mesmo tempo que temos aqui este problema de fornecimento de gás à União Europeia, poderá haver uma quebra do consumo e uma recessão mais rápida. Agora, eu acho que a questão já não é se a recessão vai existir, é qual é que é a profundidade da recessão e qual é que é a geopolítica que permite ou não o BCE ganhar espaço de manobra.
a pressão da guerra ucraniana e outro, a divergência para com outro grande bloco que é os Estados Unidos. Os Estados Unidos continuarem na trajetória de subida de taxas e a União Europeia não, podemos se calhar ver a paridade ou abaixo, como há bocado estávamos a falar do euro-dólar, porque começa a ser cada vez mais atrativo mover capitais para os Estados Unidos. E a Europa também não poderá viver tão bem nesse ambiente. Não é? Porque isso, por um lado, é bom porque as nossas exportações tornam-se mais baratas, mais competitivas, mas por outro lado também é mau porque alguma inflação acrescida advém, até porque, desde logo, muitas das matérias-primas é em dólares. E, portanto, nós vamos ter que pagar mais por isso, não é? Achas que os PRRs terão aqui uma importância acrescida agora com um efeito de almofada para a possível diminuição do crescimento económico? Acho que sim, até porque pode haver, lá está, esta competição por recursos financeiros, levar a que os custos de financiamento das empresas nos próximos tempos até possam subir ou estar menos recursos disponíveis. E o PRR aliviaria esse problema. Mas o problema base da União Europeia, neste caso, demorou tanto tempo a decidir, ainda está a demorar a aplicar. Quando for para aplicar no terreno, toda a gente vai ter muita pressa de colocar esse dinheiro e não selecionar corretamente os projetos e as prioridades de cada economia. E eu acho que é na aplicação e na execução que vai haver a grande falha, que vai haver muito dinheiro que não vai ser produtivo. Portanto, depois o impacto potencial vai ser muito diferente do impacto real que estes programas poderiam ter nas diversas economias e em Portugal em particular. E vês aqui a possibilidade de haver um volume 2 do PRR, por exemplo, específico para o setor energético? Poderá haver uma parte direcionada à transição energética. Se é um volume 2 ou não, acho que vai ser muito difícil, no sentido que alguns países deverão ter dificuldade em fazer financiamento adicional daqui a um ano, daqui a 2 anos, a taxas de juros competitivas para financiar estes programas, e teria que ser a União Europeia a financiar centralmente para depois distribuir. E será mais um passo a ser dado no caminho da mutualização, dos eurobonds, e provavelmente haverá aqui alguma necessidade de haver um passo adicional em relação ao federalismo. O Mário Draghi já falou sobre o assunto, que é nem todos os países poderem vetar todas as decisões. Isso seria um mecanismo importante para a Europa ser mais ágil na tomada de decisões, mas para isso tem que haver cedências de parte, especialmente dos países mais pequenos. Neste caso, a Hungria e a Polónia têm estado aqui a ser umas chamadas pedras no sapato da União Europeia, mas mesmo Portugal e outros países mais pequenos perderão influência nesse cenário, na federação que se começará a tornar a União Europeia nessa negociação. Mas nessa altura serão os mais carenciados por capital, se calhar estarão dispostos a trocar alguma soberania por dinheiro à vista, digamos assim, para poder ir ao banco rapidamente. Nuno, obrigado por ter aceito o nosso convite. Até uma próxima oportunidade. Obrigado. Marco, obrigado. Até para a semana. Este foi mais um Mercados em Ação. Veja ou reveja esta e outras edições no site e nas redes sociais do Jornal Económico. Ouça também a versão em podcast disponível nas principais plataformas de streaming. Obrigado e até para a semana. Bons negócios.